O senhor se surpreende com a proposta de dar uma criança para adoção. Mas muito mais surpreendente é a proposta de matá-la. Não pode, tá bom. Aí a criança nasce na pior estrutura social e eu vejo pouco alcance de quem defende, de quem é contra o aborto. Fala assim, leva para adoção. Qual que é o argumento que eu vejo? Assim, então, eu sou contra o aborto, e aí eu dou essa criança pro Estado cuidar, porque eu que sou contra, que sou conservador, não vou cuidar. Mas o senhor me permite Essa dizer... é uma primeira. E todo cristão não usa nenhum método contraceptivo, porque para mim todo método contraceptivo é abortivo, é assassinato. Todo cristão, quem vai assistir esse programa, vai dizer assim, eu não uso nenhum método contraceptivo. Se sim, eu me converto ao cristianismo agora. A resposta, né, para a colocação interessante que o senhor trouxe. O senhor se surpreende com a proposta de dar uma criança para adoção. Mas muito mais surpreendente é a proposta de matá-la. Fala, abençoados! Bem-vindos ao canal Christian Views. Esse debate pegou fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E deixe sua opinião nos comentários. Para começar, o assassinato que você falou. Assassinato só é o extermínio da vida. Você acha que a vida vem da concepção, mas isso é um entendimento seu, não é um entendimento que é utilizado pela ciência. Então, aborto não é assassinato. Qual é o entendimento pela ciência? O entendimento pela ciência, depois de 12 semanas, de 15 semanas, ainda não existe vida. Existe vida desde a concepção. O que tem no direito também é a ideia de que só há vida quando há atividade cerebral. O pessoal levanta isso também. Mas há vida desde a concepção. É impressionante o que acontece ali. O próprio feto já se defende de várias coisas. Há uma potencialidade de um ser humano completo ali. Embora no iniciozinho não haja atividade cerebral, mas há potencialidade de atividade cerebral. Não se mata, por exemplo, uma pessoa, ou melhor dizendo, não se desligam os aparelhos de uma pessoa no hospital sem atividade cerebral, se ela não tiver a potencialidade de vir a ter atividade cerebral. Então a vida, de fato, se inicia ali. E outra coisa, tem potencialidade. Aquele embrião se transformar num ser humano completo. Então, interromper aquele processo é, de fato, matar um ser humano. Não, mas a vida não se inicia ali na concepção. A vida se inicia depois. Qual é o fato que acontece depois que muda? Não, nada muda. O que é que acontece depois? Qual é o elemento na... Não, tem a evolução das células. Mas me diga qual é o fato que o senhor está trazendo nessa evolução que o senhor considera antes não vivo e depois vivo, já que o senhor está usando o argumento científico. Qual é o fato? É a evolução das células, a criação do célula neurônio. Evolui desde o primeiro momento. A célula começa a evoluir desde o primeiro momento. Qual é o fato que o senhor está dizendo que antes não tem vida e depois tem vida? Poderia deixar bastante claro isso aí? Então, a evolução das células, a atividade cerebral, a criação dos órgãos. Isso tudo que o senhor está dizendo acontece em momentos contínuos. Olha, Aristóteles fazia uma distinção entre ato e potência. Um embrião é um ser humano pleno em potência. É uma questão de tempo. Em potência, mas não na realidade. Sim, vai se transformar. Prazer conhecê-lo. Prazer é meu. Já vi algumas participações suas aqui no programa, inclusive. Inclusive a última. Tá? Eu queria ir por um caminho que eu acho que... pelo qual nós fomos convidados, inclusive. É um debate que envolve um conservador e progressistas. E quando a gente... Claro que em linhas gerais nós podemos ter o mesmo caminho e certamente em rodas mais de conversa mais assim clínicas nós teríamos nossas divergências, mas fato é que todo progressista ele deseja mais liberdade para as pessoas, ele deseja mais garantia de direitos, ele deseja que as pessoas que de algum modo não são assistidas na sociedade sejam contempladas. E quando eu vejo um assunto como esse, eu vou dizer para o senhor que de imediato eu concordo. Eu sou também contra o aborto. O problema é que a gente tem um fato. Eu gostei muito do início da fala do senhor, quando o senhor disse que a gente tem fatos que são da realidade.
E o fato que a gente tem é que tem um monte de mulheres que passam por esse processo das piores maneiras possíveis, sem nenhuma assistência do Estado. Eu não quero nem entrar no mérito de dizer sobre mulheres que foram violentadas e acabaram ali concebendo uma criança. Eu estou falando de pessoas pobres da periferia que muitas das vezes, por alguma circunstância contingencial, perderam ali a possibilidade de não ter a criança, e aí elas vão para os caminhos mais perversos que tem, como, por exemplo, dos abortos que são feitos em fundo de quintal. Então eu, como progressista aqui, eu venho dizer em nome de uma postura que não evoca, não convida, e por favor, não é não quero ser deselegante, mas eu defendo aqui o direito do Estado proteger. Já que o homem tem que proteger a mulher, o Estado tem que proteger a sociedade. E proteger exatamente no sentido de saúde pública. A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Tem que proteger os vulneráveis. Os vulneráveis, com certeza. E claro que, de novo, se o senhor perguntar para mim imediatamente, eu sou contra o aborto. Mas tem casos em que... Como é que o Estado pode resolver isso? Eu posso tratar duas questões que o senhor trouxe que eu achei extremamente importantes. Eu também acho que o Estado deve tratar do vulnerável. Eu só acho que o mais vulnerável de todos é o bebê intrauterino, que não tem voz, não pode se manifestar, é uma vida que está ali. E assassiná-la, o assassinato intrauterino, que é o nome correto de aborto, não é direito reprodutivo, nem problema, nem questão de saúde. É um assassinato intrauterino, não resolve a situação. Se assassinatos fossem para resolver situações de política pública, imagine onde nós chegaríamos. Hiperpopulação carcerária, seria certo matar metade dos presos para ficar o número correto? Não seria, lógico. A mesma coisa que eu digo, a solução para isso não é matar um ser humano que é absolutamente indefeso, é o mais indefeso. Outra situação que eu lhe digo, que sim, há mulheres que passam por situações de abuso e tudo mais e acham que vão abortar solucionando. Tenho de dizer, independentemente da questão muito grave que é matar uma pessoa intrauterina, o aborto não soluciona. As pessoas que abortam têm traumas perversos, rememoração, flashbacks do aborto, ficam com disfunções sexuais, relações difíceis com os filhos que têm depois. É algo muito perverso para a mulher, é um caso muito grave. E no Brasil, eu já passo a palavra para o senhor, falei bem menos, mas eu quero que o senhor fale, que é muito importante. No Brasil, ter o filho e dar para adoção não é crime. A pessoa pode ter o filho e dar para adoção. O que eu estou dizendo é que não há opção justificativa, a meu sentir, e lhe digo respeitosamente também, que matar um bebê uterino seja solução, seja para a mulher que sofreu ou qualquer uma outra. É uma vida que está ali, inclusive, provavelmente, de uma mulher. Eu agradeço, eu acho que essa troca é super importante sobre esse tema, e eu queria só trazer dois elementos que são importantes. Eu vejo muitos defensores, eu vou chamar de pró-vida, né, que envolvem, né, exatamente os bebês ali no processo de gestação, trazendo essa defesa, dizendo que é um assassinato. Só que ao mesmo passo, quando essa criança nasce... Poxa vida. Tudo bem. Bruno, você ia dizer qual era o argumento que você ia dizer agora? Só para eu saber, Não, muito rápido. Muito rápido, assim. Só para eu saber, que eu fiquei tão interessado que... Não, seriam dois argumentos. Porque fica, intelectualmente é muito prazeroso, né? Eu tive o coito interrompido aqui. Pelo menos não foi um aborto. Mas os dois encaminhamentos que eu traria são muito rápidos, só preciso de 30 segundos. Assim. Seria o seguinte: o primeiro argumento é: quando a gente pensa na vida da criança, a gente está pensando também na vida depois dessa criança, porque eu vejo essa defesa. Não pode, tá bom. Aí a criança nasce na pior estrutura social e eu vejo pouco alcance de quem defende, de quem é contra o aborto. Fala assim, leva para adoção. Qual que é o argumento que eu vejo? Assim, então, eu sou contra o aborto, e aí eu
dou essa criança pro Estado cuidar, porque eu que sou contra, que sou conservador, não vou cuidar. Mas o senhor me permite Essa dizer... é uma primeira. E a segunda, só a segunda, eu prometo. Eu vou ser bem melhor que o Rabino Dudu, eu vou ser mais tranquilo. Eu prometo. Ó, segundos. Você assim. Não, eu só preciso de mais uma coisa. Todo cristão não usa nenhum método contraceptivo, porque pra mim todo método contraceptivo é abortivo, é assassinato. Todo cristão, quem vai assistir esse programa, vai dizer assim: eu não uso nenhum método contraceptivo. Pronto. Se sim, eu me converto ao cristianismo agora. A primeira questão. A conversão tem que ser genuína. Primeira resposta, né, para a colocação interessante que o senhor trouxe. O senhor se surpreende com a proposta de dar uma criança para adoção. Mas muito mais surpreendente é a proposta de matá-la, de assassiná-la. Agora o senhor me permite agora, né? Não quis dar naquele momento a voz, o senhor espera agora um pouquinho. Muito mais gravosa e terrível do que a proposta de dar uma criança para adoção é a proposta de dizer que vamos solucionar o problema matando-a. Isso é absolutamente terrível, é dizer que provocar aborto é assassinato. Continua o tema. A segunda questão não é do tema, mas eu dizer, a vida, ela inicia na concepção. Qualquer método anterior à concepção não é abortivo. A vida inicia na concepção. Aliás, é a única mudança brusca, relevante que acontece na história da humanidade é a concepção. Da concepção à velhice, nada muda. Que canal mágico é esse, o canal vaginal, que antes do canal vaginal a pessoa pode ser assassinada e depois não pode? Não há razão para defendermos isso. Então são duas situações importantes. Obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço também. Obrigado, foi muito interessante. O primeiro ponto que eu queria levantar é sobre essa questão de quando a mulher ela é violentada, você diz que o provocar o aborto é assassinato e que nesse caso a mulher ela tem que viver com esse fardo por 9 meses dentro do corpo dela e depois doar, como você mesmo disse, né? Só que assim, eu morei por 15 anos na frente de um orfanato. As crianças sofriam abuso, as crianças sofriam maus tratos. E quando a gente fala disso, a gente mostra que é muito raso você falar doa. Gera 9 meses. Fica aí, 9 meses. Você fala que o flashback que a pessoa tem ao abortar é gigantesco. Só que ao ponto maior tudo bem, a mulher ela sentir esse flashback, tudo bem, ela sentiu o flashback de quando ela teve esses problemas, é tranquilo. Aí quando ela pensa em abortar, é assassinato. É tranquilo? Como assim? Não estou dizendo que é tranquilo, não. É muito Não. Eu estou falando que você fala sobre as pessoas que abortam, que após o aborto a pessoa vai ter esses flashbacks ela vai ter essa questão da depressão. É uma lista enorme de situações. Exatamente. Mas eu posso só dizer, a única coisa que eu discordo do senhor é o seguinte: orfanato é um espaço que tem que melhorar bastante. Isso aí eu concordo, tem que melhorar bastante. O que eu discordo é que a solução é matar as crianças. Porque se a solução for matar as crianças, a gente vai solucionar tudo assim, dessa forma. Superpopulação carcerária, mata metade dos presos. É assim, superpopulação em uma cidade, vamos matar aqui 25%. O assassinato não pode ser uma proposta de solução para um problema que é real, que existe. Mas tem uma outra questão. O senhor não acha que tudo bem, o senhor acha certo a gente está falando de crianças? provocar o aborto é um assassinato. Ninguém está falando de superpopulação, ninguém está falando de superpopulação carcerária. O que a gente está... Eu sei, eu estou dando um exemplo. Não, porque sim, o senhor sim. está dizendo assim, em vez de botar no orfanato, mate. Isso eu sou contra. Não. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei para você explicando que na parte que você diz pra gente assim, que a pessoa que ela causa o aborto ou ela provoca o aborto, ela, nesses momentos, o que acontece é ela ter os flashbacks após o aborto de ela ter depressão, ela se sentir... É uma lista enorme, infelizmente. Beleza. Infelizmente, certo. Só que a mulher, quando ela é violentada ou qualquer outro ponto, tudo bem,
ela sentir esses flashbacks. Tudo bem, Ela não. gera. Exato, é isso que eu tô te perguntando, entendeu? Não, o que eu estou dizendo é que o aborto não soluciona a perversidade inimaginável, terrível, inenarrável que aconteceu com a mulher. O que eu estou dizendo é isso. Abortar não curará a mulher. Pelo contrário, colocará sobre ela um novo trauma. É isso que eu estou lhe dizendo. O aborto ele não apaga o trauma que aconteceu no abuso, do caso que o senhor está trazendo. Então, o aborto é ruim tanto para a mulher quanto, claro, para a criança que é assassinada. Mas É a isso mulher que eu estou carregar por 9 meses isso e gerar um filho Isso. que ela não pode, às vezes, igual o nosso amigo falou, até nessa questão de... Ela não pode criar, ela não consegue criar. ela Tudo dá bem. para adoção. Então, mas é justamente isso que eu tô falando. Ela vai Isso. lembrar disso depois. Ela vai falar, meu, foi alguém que Mas foi não gerado é por um mim. trauma, mas não é nunca, nem de perto, um trauma equiparável ao aborto. As mulheres que abortam Mas aí- sofrem muito. Mas Ela aí pode é um doar. problema, esse é um problema que você não está vendo, porque quando você fala que é um trauma que não é Nós não tão podemos- equiparado ao ponto, significa então que o trauma na sua visão, não na visão da mulher. Você coloca isso como se fosse o que você pensa. mesmo- Mas é aquela questão, deixa eu só falar Ó, que um tá terminando ponto. o tempo, e mesmo que fosse, mesmo que o senhor tivesse razão sobre todos os traumas que o senhor está dizendo aí, a gente nem discutisse esse tema, mesmo que fosse o que fosse, não justificaria matar um ser humano por isso. Não, se mas pode, a pessoa tem dignidade por ser. O ser humano tem dignidade, deve ser protegido, ainda mais um ser altamente vulnerável, como é uma criança. Mas a intrauterina. mulher, ela tá vulnerável também. Ela foi vulnerável quando ela foi... Então não mate nenhum nem outro. Então, só que Se a mulher quando tá você vulnerável, a gente fala... não pode matar Mas outro. quando você fala que ela sofre muito mais quando ela aborta, já começa o seu erro aí. Entendeu?